A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, estamos aqui novamente para cumprir o nosso propósito de meditar na palavra de Deus. No encontro passado, nós chegamos no capítulo 10 e Jesus ele chama mais 70 discípulos para cumprir a missão de levar o evangelho do reino de Deus, levar as boas novas do reino de Deus. E hoje Jesus trará algumas orientações para esses discípulos para o início da caminhada. Eu quero que você fique muito atento, porque essa mensagem de hoje ela é para mim e também para você. Fique atento. Vamos para a leitura, versículo 8. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Aqui Jesus diz: quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem para vocês. Jesus está nos ensinando aqui a ser humildes e expressar gratidão a essas pessoas, ter tempo de comunhão com essas pessoas. Se a gente for bem recebido, tenha tempo de comunhão, sente junto, come junto, não seja exigente, coma aquilo que derem para você. Não seja exigente, haja com humildade. E isso se aplica também para nós, meus irmãos. Quando nós formos pregar o evangelho em determinados lugares e formos bem recebidos, precisamos agir com gratidão e agir com humildade, assim como ensina Jesus. Vamos para o próximo ensinamento, versículo 9. Cure os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam para o povo dali que o reino de Deus chegou até vocês. O interessante é que Jesus ele fala que a obra ela vem primeiro que a palavra. A ação ela vem primeiro do que a palavra. Atenda aquelas pessoas nas suas necessidades primeiro. Ajudem elas. Expressem graça, misericórdia sobre a vida delas. E depois fale do reino de Deus. Fale que o reino de Deus chegou até a elas. Muitas vezes a gente quer ir primeiro com palavras e esquecemos da ação. Jesus nos mostra que a ação de misericórdia, a ação de piedade, ela precisa vir antes da palavra, né? Por isso que Jesus ele questionava tanto os fariseus ali que pregavam a palavra de Deus, mas quando você ia ver não tinha rigorosidade metódica, não tinha vivência daquela palavra. E Jesus deixa muito claro aqui: primeiro vem a vivência, primeiro vem a ação, o ato de misericórdia, né? O ato de piedade, para depois vir a palavra, depois apresente o reino de Deus. Jesus aqui deixa muito claro para nós: primeiro ação, depois palavras. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembre disso, o reino de Deus chegou até vocês. Essa era uma expressão usada naquela época. Então ali os discípulos de Jesus, se eles não fossem bem recebidos, era para evitar contenda, não era para arrumar contenda, mas apenas sair dali e chacoalhar os pés das sandálias ali e deixar a justiça para Deus. Meus irmãos, a nossa missão é levar a palavra de Deus, é levar atos de piedade, é levar obras de justiça. Mas quando nós não formos bem recebidos, nós deixamos a palavra de Deus ali, chacoalhamos as nossas sandálias. Não devemos arrumar contenda, entender que Jesus é aquele que fará a justiça. E a gente vai ver no próximo versículo. Lembre que o apóstolo Paulo nos ensinou que a salvação ela vem pela consciência da justiça, do pecado e do juízo. Quem traz essa consciência é o Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus que nos traz a consciência da justiça, do pecado e do juízo.
Nós não podemos querer, salvar, querer que as pessoas creem em Jesus de forma forçada. Não, nós precisamos levar a palavra com amor, levar através de obras de justiça. Se a gente não for bem recebido, que a gente venha chacoalhar as sandálias e deixar a justiça de Deus. E Jesus ele fala assim no versículo 12: eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade, do que das pessoas que têm rejeitado o Evangelho de Deus. Como igreja de Cristo, nós temos a missão de levar o Evangelho. E certo dia Jesus disse que ele retornaria quando o Evangelho fosse pregado a toda criatura, quando o Evangelho do reino fosse pregado a toda criatura. Então nossa missão é levar o Evangelho do reino, é levar a graça e a misericórdia de Deus às pessoas, mas deixar que Deus faça a justiça, e o convencimento ele vem pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus fala aqui que aqueles que fecharem o ouvido para o Evangelho, ele terá mais pena de Sodoma do que dessas pessoas. Trouxe grandes ensinamentos aqui para a nossa palavra. Ela é forte, mas nos ensina a agir diante do nosso propósito, que é cumprir o ID do Senhor. Que possamos não só ouvir, mas que possamos colocar em prática essa palavra. Pense nisso. Deus abençoe. Até amanhã.